O castelo de cartas dos ditadores da América do Sul começou a desmoronar, e a primeira peça a cair tem nome e sobrenome: Nicolás Maduro. Apavorado com os navios de guerra de Trump que se aproximam da sua costa, ele correu para pedir ajuda à ONU, em um ato de puro desespero. Mas o que eu quero que você preste atenção é que a queda de Maduro não é apenas o fim de um tirano. Ela é, na minha opinião, o começo do fim para o seu maior aliado, Lula, que agora vê o seu parceiro de Fórum de São Paulo prestes a cair e, quem sabe, a abrir a boca sobre os segredos que os unem. Vamos direto ao ponto, porque a situação que está se desenrolando no nosso quintal, na Venezuela, é de uma gravidade e de uma importância para o Brasil que a maioria das pessoas talvez ainda não tenha percebido. Não se trata de uma crise distante, de um problema que não é nosso. Pelo contrário, o que acontece em Caracas nos próximos dias ou semanas pode ter um impacto direto e devastador sobre o governo de Lula aqui em Brasília. E para entender essa conexão, a gente precisa olhar para os fatos. O governo americano, sob a liderança de Donald Trump, parece ter perdido a paciência de vez com o regime de Nicolás Maduro. E quando eu digo que eles perderam a paciência, não estou falando de notas de repúdio ou de sanções econômicas que já estavam em vigor. Eu estou falando de uma demonstração de força militar que a gente não via na nossa região há muito tempo. Os Estados Unidos enviaram uma verdadeira frota de navios de guerra para a costa da Venezuela. Estamos falando de destroyers, cruzadores lança-mísseis, navios anfíbios com mais de 2.000 fuzileiros navais a bordo e até mesmo, segundo relatos, a presença de um submarino nuclear de ataque rápido. Isso não é uma visita de cortesia. Isso não é um exercício militar de rotina. Isso é um recado. Um recado claro, direto e intimidador. E qual é a justificativa oficial para essa mega operação? O combate ao narcotráfico. E aqui, a gente precisa ser muito honesto. A acusação de que a Venezuela se tornou um narcoestado não é uma invenção do Trump ou da extrema-direita. É uma investigação que corre há anos no Departamento de Justiça americano e que aponta que o regime de Maduro não apenas é conivente com o narcotráfico, mas que ele é o narcotráfico. O famoso Cartel de Los Soles, um dos maiores exportadores de cocaína do mundo, seria, na verdade, comandado pelo próprio Maduro e por generais do alto escalão do seu governo. Eles usariam a estrutura do Estado, as forças armadas, para proteger e para lucrar com o tráfico internacional de drogas. Então, quando os Estados Unidos dizem que estão enviando navios para combater o crime organizado na região, eles estão, na prática, dizendo que estão indo para cima do regime de Maduro. É uma guerra contra um narco-regime, não contra o povo venezuelano. É uma tentativa de libertar um país que foi sequestrado por uma organização criminosa. E o Maduro, claro, entendeu o recado. E a reação dele foi a de um homem apavorado, desesperado. Primeiro, ele tentou uma demonstração de força interna patética. Obrigou funcionários públicos, idosos, pessoas sem treinamento nenhum, a se alistarem em milícias, distribuindo armas para civis em uma tentativa de criar uma imagem de resistência popular que não convence ninguém. E depois, ele fez o que todo ditador acuado faz, correu para o colo da ONU. Ele enviou uma carta dramática, quase chorosa, ao secretário-geral, denunciando a escalada de agressões dos Estados Unidos, falando em ameaças sem precedentes para a paz, invocando a soberania, citando artigos da Carta das Nações Unidas, um verdadeiro teatro de vitimização. Mas a gente sabe que por trás desse discurso de coitadinho, existe o pânico de quem sabe que o fim está próximo. E agora, a gente chega ao ponto que mais nos interessa. Qual é a conexão de tudo isso com o Brasil e com o governo Lula? A conexão é total. E ela se chama Fórum de São Paulo. A aliança entre o PT e o chavismo venezuelano não é segredo para ninguém. Lula sempre foi um dos maiores defensores e fiadores do regime. Primeiro de Chávez, depois de Maduro, ele minimizou os abusos, relativizou a falta de democracia e tratou um ditador brutal como um companheiro, um parceiro. Essa amizade nunca foi apenas ideológica. Ela sempre esteve envolta em suspeitas de negócios, de financiamentos, de uma teia de interesses que une a esquerda latino-americana. E é aqui que a situação fica perigosíssima para o Lula, porque junto com o cerco militar, os americanos têm outra arma, talvez ainda mais poderosa, a delação de Hugo Carvajal. Como a gente já conversou aqui,
O Carvajal, que foi o chefe da inteligência de Chaves, se entregou e está nos Estados Unidos, pronto para contar tudo o que sabe em troca de uma pena menor. E, segundo a imprensa espanhola, uma das coisas que ele já teria adiantado para um juiz na Espanha é que o narcotráfico, através de grupos como as Farc, financiou por anos o PT de Lula. Pensem comigo. Se a queda de Maduro é iminente, o que acontece com as provas, com os documentos, com as testemunhas que ainda estão na Venezuela, elas podem de uma hora para outra cair nas mãos dos americanos. A delação do Carvajal, que já é uma bomba, pode ser complementada por um oceano de novas provas. E se a ligação do PT com esse narco-regime for comprovada de forma documental em um tribunal americano, o escândalo seria o maior da história da nossa república. Seria a prova definitiva de que o maior partido de esquerda do país foi, por anos, supostamente financiado pelo dinheiro sujo do tráfico internacional. Agora aí a gente começa a entender o nervosismo do Lula. Agora aí a gente entende o porquê daquela fala dele, ao lado do presidente do Equador, dizendo que não é preciso classificar organizações criminosas como terroristas. Para mim, aquilo foi um ato falho, uma confissão do seu pânico. Ele não quer que os cartéis sejam tratados como terroristas, porque ele sabe que isso aumenta o poder de investigação dos americanos e a cooperação internacional. Ele está tentando desesperadamente manter a situação sob controle, evitar que o incêndio na casa do vizinho se espalhe para a sua própria casa. Mas parece que já é tarde demais. A queda de Maduro não será apenas a libertação do povo venezuelano. Será um efeito dominó que pode derrubar todo o castelo de cartas do Fórum de São Paulo. E o Lula, que por tanto tempo se beneficiou dessa aliança, agora se vê em uma posição de risco extremo. O seu maior parceiro, o seu amigo ditador, está prestes a cair. E quando ele cair, ele pode levar junto todos os segredos, todas as provas, todas as conexões que, por anos, a esquerda brasileira tentou esconder. O desespero do Maduro, expresso naquela carta patética à ONU, é também o desespero silencioso de Lula, que assiste de camarote à implosão do seu projeto de poder continental. A faxina que o Trump está promovendo na América do Sul começou, e a gente não sabe ainda, mas pode muito bem terminar aqui em Brasília. Essa história toda é um verdadeiro tabuleiro de xadrez geopolítico, e o Brasil, infelizmente, está no meio do fogo cruzado. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acredita que a queda do Maduro pode ter consequências devastadoras para o governo Lula? Você acha que a delação do Carvajal vai mesmo expor a suposta ligação do PT com o narcotráfico? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre o futuro da América do Sul e do nosso país. Se essa análise te ajudou a entender as conexões por trás das notícias, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber o que está em jogo. E se você ainda não faz parte do orgulho soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de acompanhar cada movimento dessa história. Um grande abraço.